Então, muito bom dia a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, já neste segundo dia de trabalho, e vamos então falar um pouquinho, de uma forma muito resumida, pois de facto este tema é muito extenso, sobre o cancro. E vamos sobretudo tentar ver qual é a etiologia, a causa do cancro, para além daquilo que se sabe nos dias de hoje na ciência. O cancro é, como todos sabemos, uma doença caracterizada por uma população de células que crescem e se dividem sem respeitar os limites normais. Invadem e destroem tecidos adjacentes e podem espalhar-se para lugares distantes do corpo através de um processo que todos nós sabemos que se chama metastização. O cancro é geralmente classificado de acordo com o tecido do qual as células cancerígenas se originaram, assim como o tipo de células normais, daquelas que ele precede. O diagnóstico requer quase sempre uma definição histológica e, na atualidade, ainda uma definição imunocitoquímica. Estima-se que em Portugal ocorrem por ano 100 mil mortes, das quais 20 mil são causadas por doença oncológica, por cancro. E esta relação encontrada em Portugal entre o número de mortes total e o número de mortes causadas por neoplasia é estatisticamente semelhante às outras estatísticas efetuadas a nível mundial. Portanto, é um reflexo da percentagem de cancro a nível mundial. E o cancro é uma doença antiga. O cancro é uma doença tão antiga quanto o ser humano e há registros da sua existência desde épocas muito remotas. Se não, vejamos, nas múmias do Egito, das pirâmides do Egito, foram encontrados vestígios de cancro. Nas tábuas escritas da Biblioteca de Nínive, que é a primeira biblioteca organizada do mundo, também há relatos descritos sobre o cancro. Nos monumentos funerários dos etruscos e também nas múmias peruanas, que constituíram valioso material de estudo da antiguidade, e lá também foram identificados diferentes tipos de cancro. Na antiguidade, Hipócrates, que todos nós sabemos que é o pai da medicina, também se dedicou a estudar o cancro. E foi ele que designou, que deu a nomenclatura de cancro. Ele designou aquelas alterações que ele encontrou em que visualizava uma estrutura com um centro endurecido e que tinha depois umas projeções que pareciam umas garras. Ele comparou a um caranguejo e daí surge a denominação em grego de karabos, karabo, que significa caranguejo. Mais tarde, Aurelius Cornélius Celsus traduz a palavra caranguejo do grego para o latim e assim surge a palavra câncer e cancro, pensando-se que esta última, cancro, chega até aos nossos dias por via não erudita. Hipócrates explicava as doenças através da teoria dos humores e considerava que o cancro estava relacionado com o humor negro, a bile negra. E assim, e ainda no Renascimento, apesar de já se verificar alguma evolução, continua-se a ter a mesma perspectiva sobre o cancro. E só no século XVII é que Willem Arvin descreveu a circulação contínua do sangue, pondo por terra a teoria humoral das doenças. Esta descoberta foi muito importante, porque, deixando o cancro de ser atribuído à bile negra, abriu-se o caminho para o conhecimento da sua fisiologia e do seu tratamento. Mais tarde, dois senhores franceses, Jean Astruc e Bernard Perrille, fizeram as primeiras experiências para tentarem encontrar a origem do cancro e podemos considerar que essas pesquisas constituíram os primórdios da oncologia experimental. No século XIX, como todos sabemos, há um intenso desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
É Darwin e a sua teoria da evolução, Louis Pasteur e a bacteriologia, Rudolf Virchow e a patologia celular, Pierre e Marie Curie e as descobertas da radioatividade. Mas, mesmo com todas essas descobertas importantíssimas daquele século, no início do século XX, ainda só eram curáveis os cancros de pequena dimensão e muito localizados que pudessem ser removidos completamente pela cirurgia. A partir daí, do início do século XX, o próprio século XX torna-se palco de descobertas que constituirão uma verdadeira revolução científica e, consequentemente, social. Foi o século das descobertas dos genes, dos cromossomas e da sua relação com a hereditariedade, da estrutura química exata do ácido desoxirribonucleico. Surge a engenharia genética, fabricam-se os primeiros medicamentos com DNA recombinante. Os cientistas começam a identificar os genes e suas mutações e assim avançaram no estudo de diversas patologias e suas causas e, nomeadamente, e em particular, do cancro, que foi um dos grandes objetos dos seus estudos. Então, à luz do conhecimento atual, qual é a etiologia do cancro? O que é que nós hoje sabemos sobre a etiologia do cancro? Apenas para nos situarmos depois na explicação, façamos aqui um pequeníssimo resumo sobre o que representa uma neoplasia maligna, sabendo, e como podemos ver aqui nesta imagem, a diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno. Então, um tumor maligno desenvolve-se normalmente em 4 fases. Uma primeira, a fase de transformação. Vejamos que estas células aqui nada têm a ver com as células iniciais, são realmente células que sofreram uma transformação imensa. Depois há um crescimento e vamos ver mais à frente que todos os mecanismos que controlam o crescimento das células falham, se não todos simultaneamente, eles vão falhando sucessivamente e, portanto, há um crescimento não controlado da célula neoplásica. Há também uma outra característica que é a invasão local. Enquanto que, nesta imagem, nós podemos ver um fibroadenoma da mama em que vemos um contorno bem delimitado aqui desta massa, vamos ver se a gente consegue apontar, aqui um contorno bem delimitado, não há uma invasão das estruturas adjacentes. Aqui nesta imagem, peço desculpa, aqui nesta imagem nós vemos que realmente o centro da neoplasia está aqui e depois há uma invasão, não há limites bem definidos neste tipo de neoplasia. E por último tem também, como nós sabemos, a capacidade de se metastizar de diferentes formas, ultrapassando imensas barreiras, nomeadamente as imunológicas, como já nos falou há pouco o Dr. César. Atualmente nós não temos dúvidas acerca de que a etiologia está relacionada com fatores genéticos e componentes ambientais. Estes 2 fatores têm um papel definitivo no aparecimento do cancro. Portanto, o cancro é um grupo heterogéneo de doenças que afetam diferentes tecidos e tipos celulares. O cancro é então causado por alterações genéticas e epigenéticas e resulta essencialmente do equilíbrio entre a proliferação das células e a apoptose, ou seja, a morte celular regulada das células. E, na atualidade, identificaram-se essencialmente 4 grupos de genes que intervêm na etiologia do cancro. São eles os genes vigilantes, que se dividem em genes indutores e genes inibidores. Portanto, são genes de suscetibilidade que atuam diretamente no controle da proliferação celular. Portanto, os genes indutores, os pronto-oncogenes, vão promover o crescimento e depois temos, no equilíbrio que nós temos sempre no nosso organismo, os genes inibidores ou genes supressores tumorais que vão limitar esse crescimento das células. Depois temos os genes reparadores, que também já aqui foram falados, que mantêm a integridade do genoma, são os genes de reparação do DNA, e por último temos os genes reguladores da apoptose, que são, como já disse, os genes responsáveis pela
morte celular programada. Então vejamos muito resumidamente algumas características destes 4 grupos de genes identificados e relacionados com a etiologia do cancro. Os oncogenes. Estes são com certeza os mais estudados. Em seu estado natural, os proto-oncogenes, e dizia-nos aqui há pouco um professor que realmente este nome não tinha sido muito feliz, porque os proto-oncogenes, quando a gente vê este nome, associa imediatamente que obrigatoriamente numa fase seguinte vão surgir os oncogenes, o que não é verdade. Os proto-oncogenes são genes fundamentais no nosso organismo e que comandam a divisão celular de forma ordenada e fisiológica. São, portanto, os responsáveis pelo controle normal do ciclo celular. Quando, porém, um proto-oncogene sofre uma mutação, uma translocação ou amplificação, ativam-se então os proto-oncogenes e passa a designar-se oncogene. E um alelo alterado é suficiente para a alteração do fenotipo celular. Os oncogenes, quando ativados, expressam oncoproteínas que favorecem o crescimento celular, podendo causar aparecimento, então, de uma neoplasia. Vejamos como aqui temos já imensos proto-oncogenes identificados e que são utilizados na nossa rotina diária hospitalar para identificar determinado tipo de neoplasias e mesmo depois de estudos de probabilidade de aparecimento de outro tipo de neoplasias. Destaquemos apenas alguns deles, mais utilizados, o CIDD1, que sofre uma translocação e que está relacionado com a predisposição para o cancro da mama, o KRAS, que também é muito estudado, e este proto-oncogene, quando sofre uma mutação, permite que haja uma predisposição para as leucemias, para o cancro da tiroide, para o melanoma. O MIS e o LMIS, que sofrem uma amplificação e que estão relacionados com o carcinoma do pulmão, entre outros. O segundo grupo de genes são então os genes supressores do tumor. Eles codificam proteínas que normalmente suprimem a proliferação celular. A sua perda ou inativação leva à proliferação celular descontrolada. Não mais se consegue parar aquele crescimento das células. Mas para que eles possam ser suprimidos, a sua função, é necessário que haja uma inativação de ambos os alelos. É, de facto, a perfeição do nosso organismo a funcionar no sentido de alguma forma, nos proteger do aparecimento das doenças. A alteração genética dos genes supressores do tumor são particularmente frequentes em síndromes de cancro familiar. Destaquemos apenas 2, o gene RB, que é relacionado com o gene do retinoblastoma, que é uma neoplasia rara que ocorre na infância, e o gene P53, que é talvez dos genes mais estudados e é considerado ou designado como o gene guardião do genoma humano. Os defeitos do gene P53 são a forma mais comum da alteração genética em neoplasias humanas. Temos então aqui também alguns exemplos sobre a identificação de alterações dos genes supressores do tumor que predispõem ao aparecimento então de síndromes hereditários relacionados com o cancro. E podemos ver como a polipose edematosa familiar, o cancro da mama familiar, a neurofibromatose, o melanoma, enfim, algumas doenças relacionadas e bem identificadas. O terceiro grupo, então, é relacionado com os genes de reparação do DNA. Após qualquer modificação, porque no nosso organismo há uma constante multiplicação, divisão celular, como nós sabemos, e por vezes há realmente alterações nessa divisão, mas quando os genes de reparação do DNA estão íntegros, têm a sua função conservada, eles rapidamente reparam aquela alteração e a divisão celular continua a dar-se de uma forma normal. Quando estes genes de reparação de DNA, por algum motivo, deixam de funcionar, o que acontece é que as células adquirem aquela mudança e passam a dividir-se, integrando a modificação que sofreram. Dentro destas patologias, uma das mais conhecidas é o síndrome de Lynch, que está relacionado com
esta alteração de genes de reparação do DNA. E depois as alterações nos genes responsáveis pela apoptose. Conhece bem a família das proteínas BCL2 e, como em tudo no nosso organismo, há sempre um que promove e outro que inibe. E aqui também há os genes anti-apoptóticos e os genes pró-apoptóticos. E é nesse equilíbrio que nós mantemos o número de células mais ou menos constante no nosso organismo. Quando esse mecanismo falha, com certeza que se abrem as portas para essa multiplicação desordenada e o aparecimento de cancro. Então, conhece-se já bem os linfomas foliculares relacionados com a alteração deste gene BCL2 que sofre uma translocação. Falamos então nas causas genéticas, mas nós sabemos que depois há as causas ambientais que todos nós ouvimos falar diariamente em todos os meios de comunicação, e ainda bem que assim é, para nos alertarem e para nós de alguma forma nos podermos prevenir de algumas agressões. Então hoje fala-se muito na carcinogénese vírica, pensa-se que cerca de 20% dos cancros estarão relacionados com causas víricas, alguns já estão perfeitamente identificados, muitos outros irão com certeza serem identificados no futuro, alguns que todos nós conhecemos, como seja o vírus da hepatite B relacionado com o carcinoma hepático, o papilomavírus e o cancro do colo do útero, o vírus do Epstein-Barr e o aparecimento do linfoma de Burkitt. Depois temos a carcinogénese química, que realmente todos nós sabemos bem o que ela significa, porque ela faz parte do nosso dia-a-dia, dos produtos que consumimos, das exposições a que somos submetidos, e obviamente que as alterações químicas vão atuar a nível dos proto-oncogenes que já falamos, vão atuar a nível dos genes supressores do tumor e, portanto, assim vão causar mutações e fazer com que possa surgir uma neoplasia. Temos ainda a radiação. Quem não sabe, quem não ouviu já falar da radiação, sobretudo dos efeitos solares, para os quais nos avisam durante o verão todos os dias na televisão e na rádio. Portanto, sabemos que realmente que é um fator importante no aparecimento das neoplasias, sobretudo nas neoplasias da pele. Portanto, chegados aqui, podemos dizer que o cancro é o produto final de um processo complexo que se desenvolve em múltiplas etapas. Em cada uma delas ocorrem alterações genéticas, mutações e epigenéticas, promoção em células suscetíveis, as quais acabam adquirindo crescimento seletivo e expansão clonal. Portanto, os tumores são entendidos como o resultado de agressões ambientais num indivíduo geneticamente suscetível. Mas chegados aqui, isto é o que a ciência fala, claro que de uma forma muito resumida. Chegados aqui, ficam algumas questões em aberto. Mas porquê que nem todas as pessoas com a mesma predisposição genética, submetidos a fatores ambientais semelhantes, desenvolvem doença oncológica? Porquê que a mesma neoplasia, com o mesmo estadiamento, tem uma evolução tão diferente de indivíduo para indivíduo? Com tanto rigor científico, será que podemos aceitar a explicação que a ciência nos dá, que é o acaso? No meio disto tudo, deste rigor de genes, de oncoproteínas, de moléculas, surge aqui o componente acaso. Claro que não é o acaso. Só mesmo numa perspectiva global, como nós temos estado a ver desde ontem e que vamos continuar durante este dia, é que poderemos ir mais além na explicação da verdadeira causa e das etiologias das doenças. E o cancro não sai fora dessa questão. Portanto, a etiologia do cancro na sua globalidade só pode ser explicada olhando o homem como um ser integral, constituído por corpo físico, espírito e perispírito, tendo em conta a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito de que o Dr. César já nos falou hoje pela manhã, e também
o poder co-criador da mente e dos pensamentos que vão atuar no aparecimento dessas doenças nesta nossa existência. E tudo isto depende do nosso livre-arbítrio. Portanto, somos então constituídos de corpo físico, espírito e perispírito, sendo que no espírito está o princípio inteligente. A doutora Marlene Nobre, no seu livro A Alma da Matéria, traz-nos uma explicação excelente para entendermos a formação, a constituição do perispírito. E ela compara o perispírito à casca da cebola, conforme vamos tirando as camadas da casca da cebola. Porque o nosso perispírito é constituído por várias camadas: o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Concentremo-nos no corpo causal e vejamos o que nos diz a doutora Marlene sobre esse corpo. Nele estão registados todos os pensamentos e ações de vidas passadas. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas como más. O karma, ou a contabilidade do destino, criado por nós mesmos, está impresso no nosso corpo causal. E esses registros fluem para os demais corpos e determinam o equilíbrio ou o desequilíbrio dos campos vitais e físicos. Portanto, nas camadas subtis do ser humano é que reside a verdadeira causa, a verdadeira etiologia das doenças. Ora, a genética celular e molecular, que nos trouxe avanços enormes, mas continua a deixar, então, uma margem para o acaso, fruto de uma probabilidade estatística. Mas nós sabemos que o acaso não existe. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz que até mesmo os cabelos de nossas cabeças são contados. E Albert Einstein diz-nos que Deus não joga dados com o universo. Então, falta-nos estudar o quê? Falta-nos estudar ou alargar o conhecimento já existente, porque já existe muito desse conhecimento, à genética espiritual. E a genética espiritual estuda os determinantes perispíriticos na formação do homem encarnado. O Dr. Décio Iandoli, no seu livro fantástico sobre fisiologia transdimensional, fala-nos muito sobre esta genética e diz-nos assim: as modificações no código genético são resultado da interferência perispíritica durante as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, expressando no corpo físico os novos atributos adquiridos pelos avanços do espírito encarnante. E diz-nos ainda: as mutações a nível dos genes são, também, um mecanismo de manifestações kármicas, quando o perispírito induz a formação de genes mutantes que levam ao aparecimento ou à predisposição de doenças que expressam os distúrbios do perispírito adquirido em vidas passadas. Portanto, não há dúvida nenhuma que, nesta fase, nós já chegamos à etiologia do cancro antes da fecundação. Recuamos para trás. E não vou falar sobre a interferência espiritual no processo de fecundação, porque realmente o Dr. Sérgio, na sua abordagem, explicou muito bem que, de facto, não é por acaso que aquele determinado espermatozoide vai fecundar aquele óvulo para que realmente daí resulte um ser vivo. Só acrescentaria que existem inúmeras equipas espirituais especializadas, tal como na Terra, no processo de parto, existe uma equipa especializada para atender àquele momento. Também, no plano espiritual, existem equipas que vão analisar o mapa genético físico e o mapa genético espiritual, fazendo assim com que se dê a fecundação de forma necessária para aquela vivência daquele indivíduo. Para quem não leu, penso que todos leram, mas pronto,
No livro de André Luiz, Missionários da Luz, todo este processo está descrito de uma forma maravilhosa. Portanto, as equipas espirituais intervêm na biogenética com o intuito de auxiliar no cumprimento da lei de causa e efeito da maneira mais fácil para aquele espírito. Eis aqui a misericórdia divina, sempre presente. O espírito contém um genotipo espiritual impresso no perispírito, que é determinado pelo seu grau de desenvolvimento e dificuldades e conquistas. O perispírito age como um molde magnético, como também já foi falado, sobre o material genético celular. É assim que depois vão aparecer as alterações genéticas e as predisposições, como já até aqui falamos. Portanto, novamente, lei de causa e efeito, que através dos débitos do passado causaram impressões no perispírito, impressões essas que através da reencarnação vão transferir-se para o corpo físico, e eis que surge a doença. Portanto, a etiologia do cancro inicia-se muito antes do momento da fecundação. Mas então aqui surge uma questão. O cancro, então, é inevitável, se ele vem já programado desde antes da fecundação. Então, existe fatalismo, determinismo no seu aparecimento? E a resposta é não, não existe. E não existe porquê? Não existe porque não existe fatalismo no aparecimento do cancro, mas sim uma maior ou menor predisposição passível de ser modificada pelo nosso livre-arbítrio. Não, porque não existe fatalismo na forma como ele evolui, pois a cada instante nós podemos influenciar o percurso da doença já instalada pelos nossos atos e pensamentos, como já falamos. E ainda não, porque a expressão da doença não é um fatalismo, mas sim um processo de depuração, de libertação progressiva. Portanto, André Luiz, no livro Ação e Reação, diz-nos que a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe, até certo ponto, de faculdades para influir na genética, mudando-lhe a estrutura. E, continuando ainda também com a doutora Marlene Nobre, e ela ontem tão bem nos falou sobre a mitocôndria, sobre o citoplasma e a forma como tudo isso vai interferir nas escolhas dos genes. Portanto, por que que nós nos preocupamos tanto em saber a causa das doenças, mesmo na medicina alopática dos nossos dias? Porque nós sabemos que só sabendo a causa é que nós conseguimos encontrar o tratamento e a cura daquela doença. E quando não sabemos a causa totalmente, nós podemos muitas vezes estacionar, fazer com que hajam períodos de regressão na evolução daquela doença, mas não conseguimos curar. Então, o conhecimento da etiologia nesta perspectiva global vai nos permitir realmente encontrar o tratamento eficaz das doenças, e nomeadamente do cancro. Qual é a perspectiva atual do tratamento? É a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia, obviamente já com muito sucesso. Mas é um tratamento de fora para dentro, em que o doente tem uma atitude perante a sua doença relativamente passiva. Aqui tem um erro no slide, não será tratamento de perspectiva atual, mas tratamento na perspectiva espiritual ou global. Nós teremos que acrescentar o tratamento através da nossa reforma íntima, ou seja, o tratamento de dentro para fora. E é na junção destas duas perspectivas, o tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, que nós um dia poderemos atingir a cura. E como é que nós vamos conseguir fazer essa reforma íntima tão difícil? O Dr. Bezerra de Menezes diz-nos, para encontrarmos a saúde integral, faz-se mister promover e viver os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade, todos eles centrados no amor e nos seus derivados.
o perdão das ofensas, a humildade, a renúncia, a abnegação e, especialmente, a caridade. Então, se nós fizermos essa parte, estejamos certos que teremos a ajuda necessária, assim como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate à porta. Muito obrigado a todos.